Nós estamos na segunda hora do programa Acredita. Acredita sendo transmitido no YouTube. youtube.com Acredita F5. Tem gente participando com a gente no YouTube. E mande seu recado por ali. Mande seu recado. Você vai assistir agora a entrevista que eu já vou chamar aqui. Vou deixar na expectativa. O assunto é muito interessante e nós estamos sendo transmitidos também pelo Acredita.Caxias no Instagram. Olha, doutora Tamara Galhoto, eu fiz um monte de anotações aqui, Sabe por quê? Porque eu descobri na Netflix um filme que é novidade chamado, não é um filme, é um documentário, Segredos da Alimentação. Olha só. E aí eu comecei a assistir, dormi, né? Não assisti pela metade, enfim, mas tem muitas coisas que vão ser muito produtivas para a nossa entrevista, embora a Tamara Galhoto não seja nutricionista, seja psicóloga, mas entende também de alimentação. Só deixa eu achar a página aqui do meu roteiro, porque é brincadeira, né? Tá aqui, vamos buscar a Tamara Galhoto, que é psicóloga, especialista em transtornos alimentares, obesidade, cirurgia bariátrica e nos aceitou o nosso convite para vir aqui no domingo pela manhã. É muito bom vir trabalhar domingo pela manhã, né? Com certeza. 9 horas. Beleza. Transtornos alimentares e comportamento alimentar em geral, o comer emocional, a questão da atividade da depressão envolvida entre as pessoas, a importância da atividade física para uma melhor qualidade de vida, o descontar emoções na alimentação e a importância do acompanhamento psicológico para enfrentamento dos transtornos alimentares e para um comer mais saudável, com melhor qualidade de vida, e a importância do apoio familiar para o tratamento de transtornos alimentares e orientações que podem ajudar as pessoas. Eu começo aqui pelo meio aqui, o descontar emoções na alimentação e a importância do acompanhamento psicológico. Tem gente que desconta as emoções da alimentação, muita gente que desconta, doutora Tamara. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, primeiramente, obrigada pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. Sim, tem muita gente que desconta as emoções na comida, né? A gente entende também que tem alguns alimentos que eles geram aquele prazer momentâneo. Por exemplo, o chocolate, os doces, né? Ah, não, chocolate? Chocolate 70%, né? Acima de 70%. Geralmente aquele que não 70%, né? Aquele mais ao leite, o branco, enfim, né? Então, como tem esses alimentos que geram esse prazer momentâneo, acaba sendo muito fácil esse descontar emocional, né? Sim. Entre as pessoas. Isso gera ansiedade. Gera ansiedade. Aí entra a área da psicologia também com alimentação. Com certeza. Entra a emoção junto com a nutrição, né? Agora, junto com a nutrição. No documentário da Netflix fala o que pesa no seu peso, né? Porque, e até traz um relato, os relatos são sempre americanos, né? Eles são os maiorais, mas tudo errado acontece lá. E dizem que a comida é ultra processada, retiram os nutrientes dos ingredientes naturais e adicionam vários produtos químicos e muito açúcar. E aí até teve um depoimento, ficamos confusos, pois os produtos parecem ser saudáveis, porque diz que tem baixas calorias ou vitaminas, e o que eles acham saudável, né? E aí, quando eles leem os rótulos, está escrito sem açúcar, sem calorias, só vitaminas. E olhando os rótulos, é difícil o que eles veem nos produtos, e quando olham bem, o que vê é muito açúcar. Quer dizer, é uma enrolação, né? Tu pensa que o produto é natural, quando tu vai olhando, o produto tem açúcar. Ele não é um produto saudável, né? É uma orientação que pode ajudar bastante a sempre olhar a lista de ingredientes dos alimentos, né? Porque às vezes o açúcar ele não está escrito somente como açúcar, tem uma série de outras denominações que são o açúcar, mas não necessariamente escrito com o nome de açúcar, né? Então a lista de ingredientes, sempre o primeiro ingrediente que aparece na lista de ingredientes é o que mais tem naquele alimento.
Então, existem muitos alimentos que são vendidos como um alimento natural, alimento sem gordura, sem açúcar, enfim, mas aí tu vai ver na lista de ingredientes não é tão saudável assim, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor, olhar a lista de ingredientes para ter certeza realmente se aquele alimento é natural o suficiente mesmo, natural bastante, né? Primeiro assunto que a gente combinou aqui foi transtornos alimentares e o comportamento alimentar no geral. O que a gente pode decifrar disso? Transtornos alimentares e comportamento alimentar no geral. Quer dizer, é essa questão da ansiedade, realmente, a questão da depressão, quer dizer, alimentando-se mal, tudo isso influencia na questão psicológica? Quando a gente fala de transtornos alimentares, existem, em alguns casos, comorbidades junto com o transtorno alimentar. E, em alguns casos, entra a depressão e a ansiedade junto com o transtorno alimentar, né? Então, às vezes, o foco não vai ser necessariamente a alimentação do paciente. Vai ser algo que por trás desencadeou um excesso alimentar ou até mesmo uma falta, porque quando eu trabalho com transtornos alimentares, eu não trabalho somente com a compulsão alimentar, trabalho com a compulsão, com a obesidade, com a anorexia, com a vigorexia, com a bulimia, transtornos alimentares no geral. E a gente identifica que geralmente sempre tem uma comorbidade junto com o transtorno alimentar. E é ali o nosso foco, ali que entra a psicologia, né? A alimentação a gente vai trabalhar sim, mas a psicologia entra na questão mental, né? O que leva a pessoa a comer a mais ou comer de menos, ou no caso, por exemplo, até mesmo um outro transtorno alimentar, a vigorexia, que aí é o treino em excesso. Como é que é o termo? Vigorexia. O que seria isso para os nossos ouvintes entenderem aí? São as pessoas que são viciadas em exercício físico, né? Que elas têm aquele corpo extremamente musculoso e não se enxergam tão musculosas, né? Tem uma dificuldade na distorção de imagem. Por exemplo, na anorexia, a pessoa ela está extremamente magra e ela não se vê naquela estrutura, né? Então, é a questão da distorção da imagem. Em alguns casos de obesidade também, a pessoa ela está acima do peso e ela tem dificuldade de se enxergar na situação atual do peso, né? E aí entra a psicologia no sentido de trabalhar a distorção da imagem corporal. Claro. Né? E a compulsão alimentar? Que isso? A compulsão alimentar... É o cara saltar a geladeira de madrugada, que eu vou 2 da manhã, eu vou às 4 da manhã, eu vou às 6 da manhã, não tem nada a ver com isso. Isso aí é uma compulsão alimentar noturna, né? É importante a gente entender o que é realmente uma compulsão alimentar transtorno e do que é daqui a pouco um comer a mais. Por exemplo, vou num rodízio de pizza, comi um pouco a mais. Isso não é denominado transtorno da compulsão alimentar, tá? Isso é um evento no qual tu foi num lugar que tu comeu um pouco a mais, mas não significa que tu tem o transtorno de compulsão alimentar. O transtorno de compulsão alimentar, ele se denomina quando a pessoa geralmente tem episódios frequentes de comer em excesso, grandes quantidades, em quantidade mínima de tempo, em pouco tempo, comer devagar, às vezes alimentos que não combinam, né? Em muitos casos a pessoa está sozinha, está comendo aquele excesso alimentar, e isso é alguns casos de compulsão alimentar. E é sempre importante entender o que compulsão alimentar é diferente do comer a mais em alguns momentos da vida, em alguns eventos, vai né? lá com a turma, comer uma pizza, enfim, né? Isso. Por exemplo, tá num barzinho, tá num rodízio de pizza, comi um pouquinho a mais, isso não é compulsão alimentar, a não ser que isso seja frequente. Sim. Né? Sim. Aí, pra gente denominar compulsão alimentar, tem uma série de critérios que tem que ser estabelecidos para, enfim, ter o transtorno de compulsão alimentar. O cara tá sozinho em casa, no domingo de tarde, tem jogo do Juventude e a esposa tá em outro lugar, e aí tu compra um pote de sorvete e tu come sozinho. Isso é compulsão alimentar? Ou é só uma vontade de comer um sorvete? O pote inteiro de sorvete, né? Pode ser denominado, pode ser um sinal de alerta para essa compulsão alimentar, Mas né? é muito bom! Aí tem a questão emocional envolvida. Bom, aí né? vamos lá. O que te levou a comer o pote inteiro de sorvete? É aí que entra a psicologia. Então, né?
Daqui a pouco, trabalhar uma questão o que outras estratégias tu tem, que tu pode fazer ao ficar em casa, né? Ao ver o jogo do Juventude, que não tenha totalmente a relação ali com a alimentação. Uma coisa é comer uma porção de sorvete, outra coisa é comer o pote inteiro de sorvete. É que o Juventude me traz compulsão alimentar, ele me deixa nervoso, entendeu? Então eu tenho que... Aí tem a questão emocional, né? Entra o nervosismo, que aí vai para a alimentação. E, por exemplo, o sorvete, né? Um doce, tem a gordura, enfim. E aí os alimentos doces, eles são de 6 a 9 vezes mais viciantes que a cocaína. Ou seja, é como se fosse uma droga mesmo, né? Sim, 6 a 9 vezes mais viciante que a cocaína. Então, acaba gerando aquele vício. E aí, daqui a pouco, tu vai o quê? Tu vai querer comer mais. E daqui a pouco vai pro sorvete, vai pro chocolate, vai pro doce, enfim, né? E aí, começou... em grande parte dos casos, com uma questão emocional. E tem a ver, me desculpa as perguntas óbvias, tá? Mas assim, tem a ver um pouco com a questão genética ou algum trauma de infância? Eu não comia isso, queria comer, não conseguia, não tinha dinheiro, ia para a escola, não comia. E depois de adulto, eu disse, agora eu vou comer, agora eu vou tirar desforra. Isso é uma questão mais psicológica, tem a ver com compulsão ou tem que tratar psicologicamente mesmo? Tem sim uma carga genética envolvida, né? Porém, não é o todo. A gente entende que o ambiente também pode ser a favor ou contra, né? Uma carga genética existe agora, de acordo com o ambiente que tu tá, que vai denominar se aquilo vai se perpetuar na tua rotina ou não, né? Tem sim, cada caso é um caso, né? Nós não podemos generalizar em todos os casos de compulsão, é porque houve tal trauma, não. Cada caso é um caso. Às vezes, daqui a pouco, o que levou uma pessoa a ter uma compulsão alimentar é diferente do que levou a outra pessoa a ter a compulsão alimentar. Então, no consultório, é sempre entender a subjetividade do paciente, né? A gente pode ter o conhecimento teórico, mas na prática, cada caso é um caso. Sim. As pessoas são diferentes, né? A gente tem que entender a origem daquele transtorno alimentar no sentido individual, né? No sentido da subjetividade do paciente. Claro, sempre digo que nós estamos falando com uma psicóloga que entende dessa área de compulsão alimentar. Agora, nem todo gordinho, eu estou falando aqui entre aspas, né? Com todo respeito, nem todo gordinho é mal de saúde, né? Tem, assim como existe o falso magro. E nem todo magrinho tá excelente. Exato, que é o que a gente chama falso magro, né? Eu conheço um amigo meu aí que, olha, eu vou te contar, ele tá bem gordinho, mas ele joga futebol, que é uma maravilha, tá bem de saúde, tranquilo. Mas ele é gordinho. Sim. Eu puxei, ela não sabe nem o que falar, né, Tamara? Mas é isso mesmo, né? Não, o que é o falso magro? O falso magro é a pessoa que é magra, mas no momento que vai fazer os exames de sangue não está tão bem assim de saúde. Assim como existe a pessoa que está acima do peso e os exames não estão tão ruins assim. Sim, né? Sim. Por isso que é sempre importante ver cada caso é um caso, né? Então tem o falso magro e o falso gordo. Tem. É isso, né? É isso mesmo. O falso magro e o falso gordo. Então, questões aqui que a gente pode fazer. Tem questão genética, tem questão de traumas de infância. E como é que se trata isso? Na terapia. Comigo, lá no consultório. No teu consultório. Tamara Galhoto. Procure no Instagram. Tamara com TH, né? Tamara com TH, Galhoto, com L, 2 T's. Viu só. E aí, como é que tu começa essa conversa? Quer dizer, tem psiquiatras e psicólogos que começam. E então? Tá. E então o quê? Né? As pessoas, às vezes, têm vergonha de dizer isso? Tem, muitos casos tem. A gente tem que entender como que funciona também aquele paciente, né? Tem pacientes que já chegam na primeira sessão e já saem falando, né? O que aconteceu, como que é a minha rotina, enfim. E outros que são mais tímidos, digamos assim, né? Então, a gente tem alguma série de perguntas que a gente precisa ter, né? As respostas, enfim. Mas depende da evolução do paciente. Às vezes, na primeira sessão, o paciente já sai falando e outros não. Né? Então, tem que entender ali o paciente, tem que ter a questão do vínculo psicólogo-paciente, né? Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. E o paciente normalmente te procura, ou procura o psicólogo, qualquer psicólogo que trabalha nessa área também,
ele procura por uma questão estética, disse, não me sinto bem assim, e eu vou procurar um psicólogo para tentar, né, resolver alguma situação, ou ele procura porque ele já fez uma série de exames e já provou que tá feio o negócio. Tanto por estética quanto por saúde. Só que, por exemplo, quando a procura vem somente pela questão estética, eu ligo o sinal de alerta no sentido de por que a pessoa está preocupada somente com a estética. Uma coisa é a pessoa querer emagrecer por uma questão de saúde. Outra coisa é a pessoa querer emagrecer somente por uma questão de estética. Quando o emagrecimento é somente por uma questão de estética, tem coisas muito profundas por trás. Pode ter a ver com a autoestima baixa, com vulnerabilidade em relação à opinião dos outros, né? Daqui a pouco alguma depressão, alguma ansiedade. Então, é isso que a gente tem que se atentar. O que leva o paciente a querer o emagrecimento. Sim. E onde entra a ansiedade no querer comer? A ansiedade... eu sou ansioso. Às vezes as pessoas não identificam a ansiedade, né? Mas tá sempre comendo. Isso é ansiedade. É fácil dizer. Tá ansioso, come. A ansiedade, ela é uma emoção desagradável, né? Só que o que eu gosto de dizer para os pacientes, eu gosto de trazer um exemplo bem bizarro, assim, digamos assim, mas é bem para o paciente lembrar. Estamos no consultório, vamos supor, né? A porta está aberta e do nada aparece um leão deitado na porta. Meu Deus. Do nada, é um exemplo bem bizarro. O que a gente vai fazer? Eu vou sair correndo. A gente vai tentar fugir. Só que olha o que eu falei, o leão está deitado. Ele não está fazendo nada. Ele está lá quietinho. Só que a gente sabe que é um animal, que nós podemos ser o alimento dele. O que vai fazer a gente fugir? A ansiedade, né? Então, o que é importante entender? A ansiedade, ela não é totalmente ruim. A ansiedade, ela vai muitas vezes nos ajudar para a sobrevivência. O que a gente tem que tratar no consultório é quando a ansiedade é tão grande a ponto de paralisar o paciente, a ponto de paralisar a pessoa nas atividades cotidianas, a ponto de prejudicar nas relações sociais, nas relações profissionais, nas relações familiares. É ali que a gente tem que trabalhar. Então, a ansiedade em si, ela não é totalmente ruim. Ela pode nos ajudar a sobreviver. Só que o excesso dela é que é prejudicial. E aí, o que acontece? Em alguns casos, aquele excesso de ansiedade, a gente entende, entra alimentação. Tem alguns alimentos que geram prazer e conforto. E aí cada caso é um caso, cada pessoa tem um alimento que daqui a pouco, aquele alimento me traz um prazer, aquele alimento me traz um conforto. E aí, numa situação angustiante, numa situação de ansiedade, a pessoa pode procurar aquele alimento. Sim. E aí entra o comer emocional, que daí a comida não entra como satisfazer uma necessidade fisiológica, e sim a comida entra para satisfazer uma necessidade emocional. E aí a gente precisa entender na terapia, que necessidade emocional é essa que tu está trazendo na alimentação, que tu está buscando na alimentação? É algo muito mais profundo. É algo mais profundo. E aí entra a psicologia. E a depressão, nesses casos? A depressão é mais ou menos o mesmo sentido. Uma sensação desagradável que nós sentimos, no qual nós buscamos, né, em casos de transtornos alimentares, no qual se busca um alimento para trazer um conforto e um prazer. Sim. Né? São emoções desagradáveis e aí o corpo, ele vai procurar aquele alimento lá que vai te trazer um prazer momentâneo. Vamos àquela brincadeira, 5 dicas para você melhorar a sua saúde, né? O que você recomendaria para as pessoas que se identificam com o que você está falando agora? As pessoas, poxa, estou me identificando com isso, não sabia que tinha isso, mas estou me identificando e talvez se assimile àquilo que eu estou vivendo. Qual é o primeiro passo? Fazer terapia. Primeiro
passo é fazer terapia, né? Já vou fazer um comercial aqui. É aqui no lado da Rádio Caxias. No Centro Comercial Os Bandeirantes, Aqui, sala 23. Sai da Rádio Caxias, dobra à esquerda, na esquina ao consultório dela, né? Esse é o primeiro ponto. Espertinho, porque quando a gente convidou, claro, estarei no Edifício Estrela. Bem pertinho. Bem A pertinho. terapia é algo muito importante, né? É importante que o paciente venha com o entendimento de que a terapia é um espaço seguro, né? Eu não estou ali para julgar o paciente, muito pelo contrário, justamente para apoiar, para ajudar, para entender, né? Em alguns casos, os pacientes vêm até mesmo com uma vergonha de admitir o transtorno, de admitir o comer emocional. Não precisa ter isso, porque lá na terapia é o espaço seguro, é o espaço que o paciente tem para justamente admitir o que está acontecendo, e é ali que começa o processo do tratamento, né? Quando o paciente admite o que está acontecendo, né? Não precisa sair por aí falando para todo mundo, mas pelo menos na terapia é importante, porque é ali que a gente pode ter esse vínculo, é ali que a gente pode se apoiar, se ajudar, né? Um outro ponto muito importante é a qualidade de sono, né? E tá, mas o que tem a ver a qualidade de sono com a alimentação? Tem tudo a ver, né? A gente precisa de fases de sono, né? Para no dia seguinte termos um dia produtivo, porque tivemos uma boa qualidade de sono. A gente precisa, o ideal seria chegar na fase do sono REM, né? Quando a gente não dorme bem, o que acontece? O dia seguinte não vai parar porque tu não dormiu bem. A vida segue, as atividades, os compromissos. E aí, o que o cérebro geralmente tende a fazer? Ele tende a buscar alimentos mais ricos em gorduras, carboidratos, açúcares, frituras, enfim, para manter a energia durante o dia, porque ele não conseguiu a energia através de uma boa qualidade de sono. Então, quando a gente fala de uma boa alimentação, a gente também fala de uma boa qualidade de sono. Isso é essencial. Essencial. A boa qualidade de sono entra junto com o emagrecimento, né? Então, esse é um segundo ponto. A questão da atividade física é extremamente importante, né? A gente tem casos por exemplo, assim, estudos mostram que existem, trazendo o dado da depressão, né? Existem níveis de depressão: leve, média, grave e gravíssima. Em pacientes com depressão leve a média, com 30 minutos de exercício aeróbico por dia, tendem a diminuir os sintomas depressivos. Sim. Então, ali entra a questão da atividade física junto com o emocional, né? A atividade física não só por uma questão física, mas também por uma questão emocional. 30 minutos. 30 minutos de exercício aeróbico por dia tendem a diminuir sintomas depressivos, assim, depressão leve a média, né? Quando é depressão grave, a gravíssima, tem que entrar, assim, com a questão psiquiátrica, com a questão medicamentosa, isso sim. Mas são alguns dados que eu gosto de trazer para a gente entender a importância da atividade física, que vai muito além do físico, né? Entra para a questão mental, né? Um outro ponto, né? Estabelecer boas relações, sejam familiares, profissionais, sociais, né? O contato com as pessoas, né? Toma um café com um amigo, né? Desabafa com alguém. Exato. Vai né? num bar, conversa. Ter uma vida social, se é o que a pessoa gosta, se tem muitos amigos, poucos amigos, enfim. Mas ter essa relação social, né? Relações boas, né? Para a saúde mental. E, claro, a questão da alimentação, né? Adequada, o apoio nutricional, os planos alimentares, a nutricionista anda junto também nessa parte de boa saúde mental, sim, física, né? Os nutrólogos. Nutrólogos, isso. Nutrólogos, nutricionistas também para ajudar nessa questão do plano alimentar, né? Do que posso ou não comer. Qual que é a diferença do nutrólogo e do nutricionista? O nutrólogo, ele é formado em medicina e o nutricionista é formado em nutrição. Roberto, é isso aí, né? É isso aí. Porque muita gente confunde, né? Eu vou no nutrólogo e na nutricionista também, né? Então as pessoas confundem isso, né? O nutrólogo é formado em medicina e a nutricionista em nutrição. Exato. Mas se casam também, né?
São importantes, os dois são importantes. Agora, uma outra pergunta. Crianças na escola, adolescentes ou crianças que sofrem bullying por serem gordinhas. Ah, tu é gordinho, papapá. Isso também afeta no futuro, na questão psicológica? Com E certeza. também na compulsão alimentar? Com certeza pode afetar, sim. Porque a gente entende, assim, na infância, pensamos assim, ó, o nosso cérebro, ele realmente acaba de se formar no final da adolescência, né? Então, na infância, a gente está numa das primeiras fases de estrutura de personalidade. Então, às vezes, aquele bullying, que parece, mas é uma brincadeirinha de criança, que não é brincadeirinha, pode acarretar danos lá no futuro, porque de alguma maneira fica internalizado no cérebro da criança, né? Então, isso sim, pode impactar. Pode impactar. Com certeza. Para finalizar, a importância da família nesse processo? Toda. O apoio é fundamental. É nítido a diferença do paciente que tem apoio familiar para o paciente que não tem apoio familiar no sentido da evolução do tratamento. Sim, já teve casos de casais assim, que foram lá e assim, minha mulher come isso, eu não como isso, e ficaram uma discussão, papapá. Teve isso já? Acontece, sim, mas daí o que eu faço? Eu tento puxar no sentido de um apoiar o outro, né? Porque, querendo ou não, estão morando na mesma casa, e daqui a pouco, a pessoa tá lá querendo se cuidar um pouquinho na parte da alimentação, aí o parceiro vai lá, pega X, pizza, enfim, todos aqueles alimentos que a gente sabe que tem que dar uma cuidadinha, né? Quando a gente tá no processo de emagrecimento. E aí isso pode dificultar, né? Mas quando, geralmente, está se cuidando, o outro tende a ir no mesmo caminho. Da mesma maneira, o inverso acontece, né? Tem um livro que eu gosto muito, Casais Inteligentes Emagrecem Juntos. Ele é muito bacana e ele fala justamente sobre essa questão do casal, né? O ideal seria o casal se apoiar, né? É melhor. Sim. É o caso aqui da Tati e do Tom, né? A Tati a gente criou aqui desde o início do programa, desde a primeira edição, a dica da Tati de alimentação saudável. Mas os dois mudaram juntos, né? Mudaram todos os hábitos alimentares, todos os hábitos de botar o pé na terra, de andar de bicicleta, de viajar. Então foi um trabalho conjunto, eles estavam até se separando. E essa mudança fez com que, né, tudo se transformasse no corpo deles, né? Claro. A Tati dá até raiva de ver a magreza dela, né? Acho que não tem um pingo de gordura ali, né? A gente vê, meu Deus do céu, isso aí... Mas assim, eles se transformaram a partir desse processo de, não dá mais assim, nós vamos transformar a nossa vida. E foi o casal que transformou. Então isso é muito bacana, né? Claro. É uma parceria, né? Tamara, eu quero te agradecer a presença aqui, tá? Muito obrigada, e quero que tu faça a tua propaganda aí, teu Instagram, o endereço que é aqui bem longe da Rádio Caxias. Sim, o meu Instagram é @psicotamaragalhoto, Tamara com TH, Galhoto com um L e 2 T's. O meu consultório é no Centro Comercial Os Bandeirantes, aqui pertinho da rádio, na sala 23, no segundo andar, né? Eu tenho Facebook também. Tamara Galhoto. E é só mandar uma mensagem ali por WhatsApp que a gente já agenda a nossa sessão. Se for possível, 7 da manhã, né? 7 da manhã eu já tô no consultório. Meu Deus do céu. A Margot é testemunha, né? Olha que ela já chega sorrindo 7 da manhã. Entrem, sentem, beleza. Eu não sei como é que ela consegue, já 7 da manhã tá com esse sorriso aí. Tamara, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, tá? E eu acho que esse tipo de entrevista, ela ajuda muitas pessoas, né, que desconhecem esses assuntos e o nosso interesse realmente é de uma forma bem divertida, bem leve, bem esclarecedora, fazer com que as pessoas tenham esse conhecimento e procurem cada vez mais você. Se precisassem, procurassem menos, né? Mas se precisam, procurem um profissional da área, né? Ajudar, né? Que bom. Que bom. Obrigado pela presença aqui, tá? Muito obrigada eu pelo convite, obrigada a todos os ouvintes também. E ela disse que nunca tinha vindo em rádio, nunca tinha falado em rádio, nunca conhecia a rádio e saiu super bem. Obrigada.